O lugar na mesa dos filhos que não nasceram. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Quem sugeriu mudarmos os nossos lugares à mesa foi o meu marido. Eu já tinha feito a formação em constelação familiar e foi quando ele acabou fazendo a formação dele em educação sistêmica para aplicar todo esse conhecimento sistêmico nas suas consultorias, né, e nos seus treinamentos. E aí ele voltou do treinamento e falou assim: Maria, vamos mudar os lugares à mesa. Depois disso, nós havíamos organizado os lugares no apartamento, né? Mas como o apartamento era pequeno, estava tudo certo. A gente sentou, tinham 5 lugares e ok. Depois de um tempo, a gente mudou para uma casa maior. E aí, dentro da nossa casa, a mesa do jantar, ela ficou grande o suficiente para ter outros lugares. E por incrível que pareça, ela parecia pequena para a bagunça que era na hora do jantar. Foi quando todos nós resolvemos mudar novamente. O Marcelo falou assim: Meu, não tá dando certo, né? E aí ele resolveu mudar os lugares de cada um sentar nessa nova mesa de jantar. Ele saiu da cabeceira e ficou do meu lado. E mesmo assim, né? Sempre tinha muita confusão ainda no jantar. Até o dia que a cadeira vazia foi ocupada, ela foi reservada para os nossos filhos que não nasceram. Foi depois disso que a harmonia durante as refeições voltaram, quando cada filho ficou no seu lugar e, no nosso caso, a gente deixou uma das cadeiras reservada para ser a área, né? Várias cadeiras são as áreas dos nossos filhos que não nasceram. E conscientemente eles sabem que aqueles lugares já estão ocupados, que são dos irmãos deles, né? E isso trouxe leveza para todos nós. Nas empresas, os lugares nas mesas de reuniões também refletem o lugar de cada gestor ou de cada área. E eu vou contar uma história que em uma empresa familiar havia um lugar que sempre ficava vago. Nenhum dos sócios sentava naquela cadeira. Quando se deram conta que, sem perceber, todos os irmãos deixavam aquele espaço reservado para um irmão que havia nascido e morrido, né? Então, sem eles perceberem, aquele lugar do irmão, ele já estava reservado, ele estava sendo lembrado na mesa de reuniões daquela empresa. Então, eu te convido a refletir se você está no seu lugar certo e a assumir o seu lugar certo no mundo. E assim deixar as pessoas certas também assumirem os seus lugares, né? Para você ter uma maior fluidez e leveza no seu dia a dia. Às vezes, estamos no lugar da irmã mais velha e quando saímos do lugar, ela passa a assumir as suas responsabilidades e a nos olhar com carinho. Eu vou contar uma história minha, né? Nós somos em 6 irmãos e sendo que 4 são vivos. Teve uma vez que a gente viajou e eu lembro que na viagem a minha irmã falou assim: eu quero falar com você. E aí eu já falei: ixi, lá vem, né? Imagina, ela fala sério. Ela falou assim: vem no meu quarto, né? A gente estava num hotel, vem no meu quarto que eu quero falar com você. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Até comentei com meu marido antes de ir pro quarto. Eu falei: ai, o que que a minha irmã quer falar comigo, né? E aí ela veio e falou assim: nossa, eu não queria que você tivesse vindo nessa viagem. Eu falei: nossa, por quê, né? Aí ela falou: porque eu organizo tudo, eu tenho que fazer a organização de onde vai ser o nosso encontro de Natal. E aí ela despejou um monte de reclamações. Por quê? Cada irmão hoje mora num estado. E aí a minha irmã se sentia responsável por fazer aquela organização. Eu falei: mas Érica, nem precisa, não se preocupe, porque isso quem tem que decidir é a mamãe, não é você. Onde a gente vai passar o Natal da família esse ano, quem tem que decidir é a mamãe. E aí você fica no lugar errado e fica muito pesado, né? E aí na nossa conversa a gente falou muito dos lugares. E eu falei: sabe por que eu tô mais leve, minha irmã? Porque eu não tô mais no seu lugar de irmã mais velha, né? E olha que interessante isso. A minha irmã
acabava ficando no lugar errado. Por quê? Porque antes dela ficar no lugar errado, eu estava no lugar dela de irmã mais velha. E eu lembro que foi uma conversa muito gostosa, né? A gente conversou muito de várias coisas. E como a minha irmã mora no Mato Grosso do Sul, não é sempre que a gente se encontra. E eu lembro que no dia seguinte, ela pegou e segurou assim na minha mão, né? E a gente estava no carro e ela assim, segurou assim na minha mão. E eu falei assim para ela, agora tá mais leve para você, né, depois da nossa conversa. E o que que é isso? Depois de um tempo dessa nossa conversa, ela entrou no lugar de irmã mais velha, saiu do lugar de mãe, eu também já tinha saído do lugar dela e fui para o meu lugar de quinta filha, né? E aí, depois disso, teve um dia que ela me mandou uma mensagem num grupo e ela falou assim, eu te amo, minha irmãzinha. E nesse grupo estava uma amiga minha que me conhece, sabia de toda essa história. Ela falou, Marie, você viu que tua irmã escreveu no grupo que te ama, né? Eu estava na correria, não tinha visto, né? Ela falou assim, nossa, olha só a declaração de amor da sua irmã. E aquilo me tocou porque na nossa família a gente não se fala, né? Eu te amo. Não sei se na sua família é assim também, mas na família japonesa a gente demonstra mais o amor do que fala eu te amo, né? A gente demonstra pelos atos e o falar não é tão fluido, a gente não se fala muito. E pela primeira vez, quando eu me coloquei no meu lugar e quando a minha irmã conseguiu, por eu sair do meu lugar, assumir o lugar dela, foi possível a gente se demonstrar este carinho. Foi a primeira vez que eu me lembro de ter escutado, mesmo que por WhatsApp, né? Eu te amo, minha irmãzinha querida, né? Então, esse é um exemplo de quando a gente assume o lugar certo, as coisas começam a fluir. E, e esse exemplo que eu passei do lugar certo à mesa é porque enquanto a mesa era pequena e no apartamento onde eu morava, cada um ficava ok, porque o Marcelo colocou essa ordem certa da família, estava ok. Quando a mesa tinha mais espaço, o que a gente percebeu é que a gente mudou várias vezes de lugar. Então, mesmo colocando o pai, a mãe, o filho mais velho e na ordem, né, das crianças nascidas, a gente mudou por diversas vezes os lugares à mesa. Então, ora era o Marcelo na cabeceira, eu e as crianças em ordem. Depois não deu certo, mudamos mais uma vez, né? Até que teve o dia que a gente falou assim, olha, esses outros lugares vão ser os lugares dos nossos filhos que não nasceram. E depois que estava oficial, né? A gente falava crianças aqui, então a gente pula, porque sempre era o pai, a mãe e a mais velha viva, e na sequência o segundo e o terceiro, né? A gente fala assim, não, agora vamos pular essa cadeira, né? Esses lugares aqui são dos seus irmãos. E aí sim senta a Mariana, a Sofia e o Max, né? Quando a gente mudou a disposição da nossa família, de fato a gente conseguiu ter mais harmonia, mais tranquilidade. As brigas, as discussões das criançadas, e às vezes não era nem briga, mas falava alto, sabe? Era uma bagunça. A gente conseguiu cada um ficar no lugar, deixando o lugar dos nossos filhos à mesa. E por isso eu agora convido para quem tem situações assim, a primeiro assumir o seu lugar certo, que foi o caso da minha irmã, né? Onde nós estávamos no lugar errado. E o segundo é, se você tem irmãos que não nasceram e ainda está na sua família de origem, com pai e mãe, né? Então você não é casado, por exemplo, você pode gentilmente deixar o lugar dos seus irmãos que não nasceram. Eu, por exemplo, sou a quinta filha, contando todos os irmãos, mas eu sou a terceira filha viva, né? Então, se você hoje mora com seus pais, você não é casado nem nada, se você tem irmãos que não nasceram,
e você já tem esse conhecimento sistêmico, você pode deixar o lugar do seu irmão à mesa. Se você tem filhos que não nasceram, e tem espaço também, porque o que eu percebia, enquanto nós estávamos no apartamento, onde a mesa dava para nós todos sentarmos, e a gente fez essa mudança de ordem, estava tudo certo. A partir do momento que a gente estava numa mesa maior e sobrava lugares à mesa, a gente colocou o espaço dos nossos filhos e as nossas crianças ficaram mais tranquilas, né? Então eu te convido a fazer isso também. Para quem tem filhos que não nasceram, por que a gente fala tanto? Conte para os seus irmãos. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos que não nasceram antes da Mariana, e a Mariana era gemilar, então ela era gêmea. A Mariana sempre deixava na mesa o prato dela e um pires ou um chawan, que é uma cumbuca japonesa, né? E a gente fala assim, Mariana, eu falava para ela, Mariana, para de ficar sujando louça, que eu vou ter que lavar louça a mais, né? Ela falou assim, não, mãe, é porque eu não gosto de misturar a refeição, eu não gosto de misturar as misturas, né? E era sempre um monte de louça. Hoje, eu entendo que ela precisava ter o pratinho dela e o prato da irmã gêmea dela, né? Então, o comer por 2, o ter um bichinho a mais, ela sempre... ela fica brava que eu conto que ela já é grande, mas tem um bichinho que ela dorme até hoje, né? A gente viaja e ela leva o bichinho dela. Ou uma outra cama, né? Então, no quarto das meninas, por exemplo, pediram para ter mais uma cama. Então, elas já dormem numa beliche, as 2 meninas, mas quiseram, na mudança, um triliche. Ah, mas eu falei, para que triliche? Depois dorme em outro lugar, se vier amigas, né? Não, mãe, a gente quer um triliche para quando vier alguém, blá, blá, blá. E aí, quando a gente vai ver, são todos os sintomas, né? São situações, são exemplos de coisas que acontecem quando você tem irmãos que não nasceram e que você precisa, o teu sistema precisa lembrar do lugar deles, né? E a partir do momento que você, eu vou dar um exemplo, tá? E esse foi o nosso caso, passa a deixar um espaço para os irmãos que não nasceram, fica mais leve. E aí aquela bagunça que era um falando alto, a criança lá, um provocava o outro, né? Então era uma bagunça quando a gente estava junto nas refeições, começou a ficar mais leve. Só pelo fato de deixar claro, olha, Mariana, pula uma cadeira, né? Pula esses lugares aqui, porque esses lugares vão ser dos seus irmãos que não nasceram. Espero que, se este for o seu caso, você consiga deixar o lugar certo para os seus irmãos que não nasceram ou para os seus filhos que não nasceram. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica.